Iremos analisar a gravura Chuvas, de Oswaldo Guild. Para entendermos esse trabalho, iremos falar um pouco da trajetória de Guild. Oswaldo Guild nasceu em 1895. Ele era filho do cientista suíço Emílio Augusto Guild. Com apenas 1 ano de idade, ele passou a morar no Brasil junto com seus pais. 9 anos depois, retornou para a Suíça. Aos 20 anos, ele cursou engenharia na Escola Politécnica em Zurique, mas não concluiu. Anos mais tarde, matriculou-se na Escola de Artes da Suíça, em Genebra. Porém, ele abandona o curso por julgá-lo demasiado acadêmico. Isso já demonstra um pouco a inclinação artística de Guild, que estava mais alinhado para a arte moderna do que para os movimentos artísticos anteriores. Guild então passa a estudar artes em ateliês suíços. Em 1917, Guild faz sua primeira exposição individual. Nesse mesmo ano, ele conhece o trabalho de Alfred Köben, que é o artista que ele mais se influencia e que mais admira. Köben era um artista austríaco, que com suas pinturas sombrias demonstravam temas introspectivos e elementos fantásticos. Foi um dos precursores do surrealismo. Em 1923, já de volta ao Brasil, Guild tem contato com a xilogravura, através de um amigo, Ricardo Bump. A xilogravura passa então a ser seu principal meio de reprodução artística. Entendendo a história de Guild, podemos entender melhor suas motivações conceituais e técnicas. Guild era um brasileiro naturalizado e viveu boa parte da vida na Europa. E nisto, alguns aspectos da realidade brasileira o causavam fascínio e o motivavam a produzir. Podemos ver isso na seguinte afirmação que ele fez em entrevista a Ferreira Goulart. O que me interessava eram os aspectos estranhos do rio suburbano, com postes de luz enterrados até a metade na areia, urubu na rua, móveis na calçada, enfim, coisas que deixariam besta qualquer europeu recém-chegado. Depois descobri os pescadores e toda madrugada ia para o mercado ver o desembarque de peixe e desenhava sem parar. Outro aspecto que reflete na produção de Guild é sua influência pela arte de Alfred Köben. Köben tinha a arte sombria e geralmente monocromias de cinza. Guild usava uma atmosfera semelhante nas suas artes. Entretanto, Guild optou por usar principalmente a xilogravura em suas obras, o que dava um tratamento plástico distanciado da obra de Köben. Guild buscava uma arte introspectiva, que falasse mais de sua realidade pessoal do que de denominadores comuns. Ele elogiava essa capacidade de expressar o seu íntimo no trabalho de Köben, como podemos ver em um trecho de sua carta para o próprio Köben. Ninguém tem como o senhor esta envergadura, esta riqueza. Ninguém exprimiu tão fortemente o seu eu mais íntimo. Isto eu digo sem entusiasmo cego. Nota-se no trabalho de Guild uma grande repetição de técnicas e até mesmo de temas. O artista contemporâneo Luiz Paulo Baravelli criticou a falta de experimentação de Guild, por exemplo. Mas o próprio Guild deixou em entrevista a Ferreira Goulart do que pode ser o motivo de não experimentar tantas novas técnicas e conceitos. Fala-se muito hoje em inovações, em abrir caminhos e etc. Mas não se deve confundir experimentos técnicos com a verdadeira inovação. Todo artista realmente criador inova, isto porque ele amplia seus meios técnicos na produção de suas necessidades de expressão. Só essa inovação é legítima, a inovação que é ditada por uma necessidade interior. Inovar por inovar não tem sentido. Entendendo melhor a arte de Guild, podemos enfim analisar a sua gravura, Chuva. Esta é uma das mais icônicas gravuras de Guild. Feita em 1957, Guild já dominava bem a técnica de estilo, inclusive nas possibilidades de utilizar mais de uma cor. Chuva retrata uma imagem de solidão, que provavelmente era compartilhada com o autor. Uma pessoa solitária com um guarda-chuva encontra-se em meio a uma paisagem urbana carioca. O elemento título da gravura não é figurado. A chuva fica subentendida ao uso do guarda-chuva. A atmosfera é pesada, com o uso intenso de massas de preto e uma nota vermelha destacante.
Plasticamente, a obra foi muito bem composta, com duas forças principais criadas por diferentes perspectivas. O casarão à esquerda se distancia do espectador, e o muro à direita se aproxima. Essas direções de fuga se opõem às verticais das árvores. Existe também um contraste de saturação com o vermelho. O vermelho saturado com um pequeno jogo de luz e sombra é o ponto que mais chama a atenção na obra. E as direções dos outros elementos realçam esse contraste que o guarda-chuva tem na imagem. A obra tem 22 cm de altura por 29,5 cm de largura e possui oficialmente 12 reimpressões.